Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que Deus abençoe você abundantemente em nome do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo uma época muito difícil, onde as pessoas têm buscado a fazer o que é mal, têm servido ao mal, deixado de fazer o que é certo. Até um determinado momento eu ouvi uma pessoa falando que hoje o que é errado é certo e o que é certo é errado. E o Senhor Jesus deixou isso claro, que nos finais dos tempos, o amor de muitos iria se esfriar, muitas pessoas iam se dar mais às trevas do que à luz. Mas eu quero deixar uma palavra para você que realmente serve ao Senhor Jesus, que ama o Senhor Jesus, que está disposto a obedecer a palavra do Senhor. Porque o Senhor Jesus disse, olha, se ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus, guardar no seu coração e praticar, virão sobre ti todas essas bênçãos. Então, há uma promessa para quem guarda, para quem pratica, para quem faz a vontade dele. Só que muitas pessoas acham que uma pessoa de Deus não tem que se envolver com nada, não tem que se envolver com política, não tem que se envolver com as coisas do governo, não tem que se envolver com nada. O cristão tem que ir para a igreja, ficar lá na igreja, ser uma ameba, ser um fracassado, ser um covarde. Só que a Bíblia é muito clara e muito objetiva, direta, que Deus não se agrada de pessoas que se prostram perante aos problemas, às dificuldades. Deus não se agrada que o povo dele venha se entregar, venha se acovardar por causa das lutas e das dificuldades. Eu lembro de um caso, tem vários. Eu lembro de um caso na Bíblia que chama muita atenção a gente por causa disso. Davi, o rei Davi. Davi era um menino que vivia atrás das malhadas, o pai não dava muita importância a Davi, os irmãos não davam importância a Davi. Davi, na verdade, era um desconhecido. Até que Deus se lembrou de Davi e foi ungir Davi. Ungia Davi para que ele viesse ser rei. E fez de Davi um homem de Deus, um homem ungido. E daí então em diante, passou Davi a ser conhecido por todo mundo. E em Israel, um gigante veio afrontar Israel. Um gigante veio afrontar o povo de Israel. Era um povo que era inimigo de Israel. Então, eles vieram afrontar. A Bíblia diz que Israel e todo o povo de Israel se prostrou perante aquele gigante, aos filisteus, ao povo que não gostava de Israel, que não gostava de maneira nenhuma de israelita, de um judeu, do povo de Deus, não gostava. Então eles queriam destruir de qualquer forma o povo de Deus, eles queriam destruir. Então eles faziam de tudo para que o povo se prostrasse perante a intimidação deles. Eles faziam de tudo. Eles ameaçavam, amedrontavam, escarneciam, zombavam. Infelizmente, muitos de Israel se prostrou perante aquele problema, se prostrou perante aquela ameaça, aquela escravidão, aquela servidão, aquela desgraça do diabo. Muitos de Israel se prostrou, se entregou. Só que um homem chamado Davi, um menino, na época era um menino chamado Davi, ele decidiu a tomar uma posição de ir lá enfrentar aquele gigante, de não aceitar as afrontas que aquele gigante
fazia contra o povo de Deus, contra o exército do Deus vivo. Só que Davi sofreu um grande problema que hoje muitos cristãos estão sofrendo, inclusive eu. Perseguição, calúnia, defamação. Por quê? Porque Davi não aceitou de maneira nenhuma ser escravo do diabo, ser escravo daquele gigante, ser servo de um povo que adorava Satanás. Davi falou: não vou servir a ele. Mas aí os irmãos de Davi se levantou, os soldados se levantaram, o exército se levantou contra Davi, o rei se levantou contra Davi, todo mundo se levantou contra Davi. Todo mundo se levantou contra Davi. Por quê? Porque o diabo sabia muito bem e sabe que quando o povo de Deus se levanta e vai para a guerra em nome do Senhor, eles vencem. Por isso que fica um monte de pessoas dizendo o seguinte: o cristão não tem que se envolver nisso. Por quê? Porque ali é o próprio diabo falando através da boca daquelas pessoas para que o povo de Deus se acovarda. E tem muitos que estão se acovardando, dizendo: a gente tem que se envolver com nada. Tem que se envolver sim. Nós somos cidadãos, fazemos parte de uma sociedade aonde há injustiça, morte, roubo, aonde há escravidão, ainda tem trabalho escravo no nosso país e ninguém observa isso. Tem famílias sendo destruídas nesse país e ninguém observa isso. Tem meninas sendo violentadas, meninos sendo violentados e ninguém fala porcaria nenhuma. Mas quando o povo de Deus se levanta, aí aqueles que são usados por Satanás querem calar a gente dentro das igrejas. Preste bem atenção. Às vezes a pessoa está aí dentro da igreja que serve a Deus. Serve não, serve ao diabo. Porque quem serve a Deus não se agrada de injustiça, não se agrada de falcatrua, não se agrada de roubo, de mentira, de prostituição, de adultério, não se agrada. Quem é de Deus se revolta contra a injustiça e não aceita ser escravo do diabo. Davi disse: eu não vou aceitar esse gigante afrontar o exército do Deus vivo. Satanás sabe que quando o povo de Deus se levanta, ele tem que bater em retirada. Davi foi para cima do gigante e venceu aquele maldito. E hoje tem muitos Davi orando, buscando em Deus a solução. Não desista, meu irmão, não desista, minha irmã. Continue firme na fé, porque Deus vai te honrar. Deixa os filhos do diabo falar o que eles quiserem. Deixa os filhos do diabo, tá certo? Falar o que eles bem entendem. Porque eles estão aí dizendo: fica esses cristãos se envolvendo em política, fica esses cristãos orando. O diabo está revoltado, mas tem que ficar, Satanás. Sabe por quê? Porque aonde há um homem de Deus, uma mulher de Deus, ali há o poder do Espírito Santo. E você não pode tocar, maldito. Pode se levantar aí, pode se levantar os filhos do capeta, porque se levantaram contra Davi, se levantaram, tentaram parar Davi, mas Davi disse: eu não vou me prostrar perante a Satanás. E Davi foi para a guerra, e ele venceu. O povo de Deus vai vencer, em nome de Jesus. Não desista, meu irmão, minha irmã, você que está aí, de repente perseguida dentro da tua igreja, porque tem um monte de filho de Satanás tentando dizer para você que você não tem que se envolver com nada. Um monte de filho do diabo dizendo para você que cristão tem que ficar lá. Mas não diz lá para os que batem a cabeça para Satanás, não diz para aqueles que ficam lá fazendo orgia, bebendo, se prostituindo. Ninguém fala porcaria nenhuma, que anda roubando, que anda matando. Ninguém fala para eles também sair da política. Mas para o cristão, eles querem botar banca. Por quê? Porque a luz destrói as trevas. A Bíblia diz que aonde há luz,
as trevas são dissipadas. Sabe o que é isso? Arrancada, lançada no inferno. Por isso os filhos do diabo não querem que o povo de Deus se envolva. E os filhos de Satanás, muitos pastores, bispos, obreiros, homens e mulheres de Deus, estão dentro das igrejas pregando, falando um monte de asneira para levar o povo de Deus a se prostrar, como tentaram fazer com Davi, como os irmãos de Davi, os irmãos, né? Não é irmão, são irmãos, né? São do mal, tentaram parar Davi, como o rei tentou parar Davi, como o povo tentou parar Davi. Por quê? Porque Satanás sabia que se Davi se levantasse, fosse lá, ia conquistar a vitória, e conquistou. Então o povo de Deus, homens e mulheres de Deus, não desista de lutar pela sua família, não desista de lutar pela sua casa, pela sua vida financeira, pela tua saúde, por esse país. Não desista, porque nós somos mais do que vencedor em tudo. Os filhos do diabo vai engolir isso. Vai engolir, como Israel teve que engolir quando Davi venceu, como os filisteus tiveram que engolir quando Davi venceu, porque Deus foi com ele. Deus é com aqueles que lutam pela justiça, que lutam pelas coisas certas. Deus é com aqueles que não se prostra perante ao diabo, às intimidades de Satanás. Quer se levantar? Pode se levantar, filho do capeta. Mas o meu Deus disse que o diabo se levanta para cair e que ele não pode tocar em ungido. Quer se levantar? Pode se levantar. Quer falar de mim? Pode falar. Mas eu sirvo ao Deus vivo, não ao Deus que eu preciso carregar, e nem que ele é surdo, nem que ele é mudo, nem que tem braço e não pode me tocar. Não, eu sirvo o Deus vivo. E esse Deus vivo, filho do Satanás, ele vai dar vitória sim. Vai dar vitória sim. Eu não vou me prostrar, não. Tenho o mesmo espírito de Davi. Eu não tenho o espírito que o povo de Israel teve, não. Se prostrou, ficou calado. Você que se diz cristão e está calado, tu serve ao diabo e não a Deus. Porque se tu servisse a Deus, tu ia orar, tu ia clamar. Tu não ia aceitar essa injustiça aí, vendo família sendo destruída, vendo pessoas passando fome pela rua, famílias indo para a rua porque estão desempregadas, porque os filhos de Satanás, os filhos do capeta, estavam dominando. Luta! Tem que lutar sim. O povo de Deus não pode afrouxar, não pode desanimar. O povo de Deus não pode desistir, porque Deus é com a gente. Deus é com a gente. E se Deus não quisesse que a gente se envolvesse, não levantava Gideão para tirar o povo daquela perseguição dos amalequitas, dos medianitas. Deus não levantava Elias, Eliseu. Deus não levantava José, não levantava José de Arimateia. Deus não levantava ninguém, mas Deus levantou homens para ir contra os tiranos, contra aqueles que eram do mal. E hoje Deus levanta um povo que não aceita o mal, que luta e que não vai abrir mão do seu direito e não vai aceitar ser escravo do diabo. Quer se levantar, filho do capeta? Agora vai pagar preço, porque Deus falou isso. Deus é o dono da justiça. Justiça. Deus não se agrada de ver ladrão, corrupto, pessoas que roubam, que matam, que tiram de família para ter boa vida. Deus não se agrada disso. Você que aí, que diz que é cristão, você é crente, crente até o diabo é. Porque o verdadeiro cristão não aceita a injustiça, não aceita ver uma pessoa passando necessidade, não aceita ver jovens morrendo nas drogas, no vício, não aceita família sendo destruída. O verdadeiro cristão, como foi Davi, tem muitos homens de Deus que tem o mesmo espírito de Davi. Agora tem uma multidão aí que tem o espírito do capeta, que se prostra. Não,
Mandaram eu ficar calado. Fica calado. Você não pode se envolver nisso. Você é um bispo da igreja. Não posso me envolver. Quem és tu para dizer isso? Quem é você? Tu não conhece Bíblia, não sabe de nada. Deus disse o Senhor, que aqueles que creem na palavra dele, fugir da aparência do mal, largar o pecado e fazer o que é certo, esses agrada a ele. Então, você que não conhece Bíblia, que é só ouvinte e é participante de algumas reuniões, conheça a Bíblia. Participa da reunião, não, se envolva nela. Tem um monte de crente dentro da igreja que vai para lá, participa de uma reunião, só ouve o louvor. Quando vem a palavra, não presta, o bispo não presta, o pastor não presta, ninguém presta. Porque são filhos de Satanás. Povo de Deus, lute, porque o Senhor está invocando todos os servos deles para ir contra essa falcatrua do diabo que tem envolvido o mundo, não só o nosso país, mas o mundo. Está na hora da gente mostrar quem somos nós, porque até agora muitos se acovardaram, mas graças a Deus tem homens, mulheres, crianças, jovens e adultos que estão aí pelas praças clamando o nome do Senhor para que esse tirano, o diabo que tem maquinado mal, que tem levado as pessoas à destruição, cair por terra. E vai. Não desista. Lute pela sua vida. Lute. Você de repente escutou aí de alguém dizendo para você: não, irmão, é assim mesmo, a vida é essa, o casamento é a vez que acaba. Lute pelo seu casamento, lute pela sua vida financeira, lute pelos seus filhos, lute por você, lute para que o nome do Senhor seja glorificado. Você vai sair daí mais do que vencedor. Não dá ouvido a Satanás, não. De repente tem uns irmãos dentro da sua igreja que dizem: não, irmão, é assim mesmo, coitadinha, tá sofrendo, vai pro quinto do inferno, Satanás, manda embora, porque Deus disse: tudo é possível ao que crê, tudo, e aqueles que permanecerem até o fim receberão a coroa da vida. Continua, meu irmão, continua, minha irmã, porque a vitória vai acontecer. Vamos lá, povo de Deus, vamos em frente, porque a vitória é certa. Que Deus abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus.